Os Estados Unidos classificaram o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, apesar da resistência do governo brasileiro. E apenas um dia após Flávio Bolsonaro voltar de uma visita à Casa Branca, ao Salão Oval, com Donald Trump, uma reunião de 1h40, parece. Ele depois se reuniu também com J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, e com o secretário, que é tipo Relações Internacionais, o Marco Rubio. Então, eles foram para lá no dia seguinte, os Estados Unidos, contra a vontade do governo brasileiro, classificam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Tá, e agora? Bom, os Estados Unidos têm uma lei antiga, tá? O John Biden ele já tinha aplicado a Magnitsky num traficante brasileiro, que eu não sei o nome, que ele estava lavando $1 bilhão de dólares lá nos Estados Unidos. Então, assim, isso aí foi na época de Joe Biden. E aí, agora nesse governo, os Estados Unidos o Trump mandou uma pessoa para tratar com a Polícia Federal sobre essa questão de organização terrorista, né, do PCC e do Comando Vermelho. E quando ele chegou aqui no Brasil, a Polícia Federal simplesmente não o recebeu. O cara veio aqui, bateu com a cara na porta e voltou. Tá? Agora, os Estados Unidos declararam, organização terrorista e pronto. O que é isso aí? Tem uma lei lá nos Estados Unidos que diz que organizações terroristas que de alguma forma atuam lá nos Estados Unidos ou que prejudicam de alguma forma os americanos lá, né, no território deles, elas podem ser combatidas inclusive fora dos Estados Unidos. É mais ou menos isso o resumo, tá? E aí, o primeiro setor que entrou em pânico foram os bancos aqui no Brasil. Por que isso? Porque se um banco, segundo essa lei americana, se um banco ele tem um cliente e este cliente é ligado a uma organização terrorista que financia terrorismo, que comete atos terroristas, etc. e tal, este banco vai ser punido pelos Estados Unidos, provavelmente com a perda do número SWIFT, né? Ele vai perder o número SWIFT. O que é um número SWIFT? SWIFT, quando você faz comércio internacional, eu, por exemplo, que eu exporto produtos, né, para fora. Quando o meu comprador ele vai me pagar, ele não vai pedir minha agência e conta ou qual é o meu Pix. Ele pergunta para mim qual é o meu número SWIFT. Aí ele manda um negócio, remit payment to, ou seja, envia o pagamento ele manda isso para o banco dele, envia o pagamento para o SWIFT e tal. E aí, ele me paga através do SWIFT. O SWIFT é como se fosse um passaporte, uma autorização para o banco operar internacionalmente, operar com dólar. E quem é que é o dono do dólar? Os Estados Unidos. Aí, tem vídeo meu explicando o porquê disso. Isso é um acordo mundial, depois da Segunda Guerra, blá, 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 tá? E aí, os Estados Unidos falam simplesmente o seguinte, eu não quero mais esse banco operando com a minha moeda. Então, o banco perde a autorização de utilizar dólar. E o banco, gente, o banco ele é uma operação que ele não é local, ele não é só aqui no Brasil, ele é no mundo. E é assim que ele sobrevive. Se ele perder essa capacidade dele de operar no mundo, operar com dólar, aí acaba o banco. E aí o banco vai ter que, assim, investigar quem é que é terrorista e quem é que não é. Isso vai ser uma operação cara para os bancos. A gente tem bancos aí, muito banco investigado, né, por causa do envolvimento com o Banco Master, porque, pelo que parece, Banco Master tem todo mundo envolvido. Esquerda, direita, centro, acima, abaixo, centro, adentro, sabe, tudo. Todo mundo aqui no Brasil, de alguma forma, já esbarrou no Banco Master. Às vezes até a gente sem saber. Porque esse Banco Master abriu tentáculo para tudo. Então, parece que talvez também tenha, ou imagine se o Banco Master também tem envolvimento com algum PCC, algum Comando Vermelho, e aí você vai ligando, caos, né? Então vamos ver a Bolsa como é que abre hoje, no desespero. Então a primeira coisa é isso. O que está sendo muito discutido é a questão de soberania nacional. Porque essa lei também diz lá dos Estados Unidos que em casos extremos, os americanos podem entrar num país, catar o cara lá, o terrorista, e levar embora. Tá, aí tá discutindo soberania nacional. Eu vou falar como população. Gente, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tava na calçada e o celular dela estava dentro da bolsa, passou um motoboy e
levou a bolsa com o celular com tudo dentro. O celular dela tinha rastreamento. Ela ligou para a polícia, que a polícia sempre, né, faz o que pode. A polícia prontamente chegou, olharam o rastreador e foram seguindo onde é que estava o celular. O celular foi parar em um local onde o policial olhou para ela e falou assim: aqui a gente não entra. Mas os Estados Unidos entram. Eu tenho alguns vídeos também de falando sobre. A gente está refém aqui no Brasil, gente. Então, você acha tão ruim? É uma pergunta sincera, tá? Você acha ruim que, como nenhuma autoridade brasileira consegue nos proteger, porque uma grande parte dos brasileiros sai do Brasil, vai morar fora por causa de violência, tá? É por causa da violência que a gente está perdendo a população daqui, está indo para outros locais, inclusive para os Estados Unidos. Você acharia muito ruim que um exército americano, por exemplo, entrasse aqui em um local, logicamente só pegasse o terrorista, não fizesse outro estrago. Mas o americano é meio preciso, né? O americano, o Mossad lá de Israel, eles são meio precisos. Então, você acha ruim se resolver o nosso problema de violência aqui no Brasil? Então, fala aí pra mim.